Olá, mas que bom te ter aqui com a gente nesse Responsabilidade de Natal. E você, assistiu Tropa de Elite 2? Então você ficou decepcionado com a política, não é verdade? Mas hoje aqui você vai conhecer a parcela do bem, a que o Coronel Nascimento se refere no filme. Ficou curioso, né? Então fica aí ligadinho com a gente que o nosso programa já está no ar. O ano passou voando e logo logo já é Natal. Por isso, a caravana do bem vai passar. E nós, do Responsabilidade, contamos com a sua ajuda para fazer um mundo melhor. Vamos arrecadar alimentos não perecíveis, livros, roupas, calçados, artigos de higiene pessoal, fraldas, brinquedos e panetone. A nossa caravana vai passar em asilos, orfanatos e em comunidades carentes para contagiar cada pessoa com a alegria e a esperança que essa data traz. Faça a sua doação agora. 021 2221 4300 ou então nos envie um e-mail comunicacal@responsabilidade.org.br e faça parte da caravana do bem você também. A sua contribuição fará a diferença. Estamos de volta com responsabilidade. E o nosso Instituto está promovendo uma ação do bem e quer contar com você. É o projeto Caravana do Bem. Ele tem por objetivo despertar a cidadania para restaurar o respeito e a valorização individual. Além disso, outra meta desse projeto é estimular as pessoas a praticarem a caridade e a serem sempre solidários. Queremos mobilizar todo o Estado para que em 2011 já chegue com o sopro da esperança para quem precisa. As doações podem ser feitas até o dia 31 de janeiro e qualquer um pode doar. Roupas, calçados, alimentos não perecíveis, artigos de higiene pessoal, panetones, livros, fraldas, brinquedos, são os itens que estão sendo arrecadados por nós. Doe, faça a sua parte e seja feliz. As entregas dos donativos serão repassadas aqui no Responsabilidade a partir de janeiro. Você quer informação? Aqui, ó, 2221-4300 ou 2262-9138. Temos um e-mail também, comunicação@responsabilidade, aqui, ó, .org.br. E hoje conosco aqui no nosso estúdio, os deputados estaduais Inês Pandeló e Cristino Aures. Gente, mas que prazer, porque depois de ver o Tropa de Elite, é uma desesperança, né, deputada? Que bom ter a senhora aqui pela primeira vez nesse debate conosco. Conta pra gente como é que está sendo. A senhora que já foi prefeita de Barra Mansa, vereadora por lá também, está assumindo agora seu terceiro mandato. Parabéns, que a gente sabe que uma eleição é coisa para uma leoa, um leão. Então conta pra gente. Tá, olha, eu quero agradecer o convite, é uma alegria muito grande estar aqui, te parabenizar pelo programa, né? E dizer a todos e todas que lutamos até aqui, conquistamos o terceiro mandato e queremos trabalhar muito mais para todo o estado do Rio, né? Porque, Cristino, francamente, o filme é uma desesperança, né? Quem assiste o Coronel Nascimento falando agora que ele foi promovido, ele era capitão no último, virou coronel, e ele fala que a alerge é um horror. Então, assim, a gente saber que tem gente que trabalha lá dentro, que está imbuída desse espírito de melhorar o Estado, e vocês são representantes dessa parcela, é gratificante, né? Mas a gente tem que divulgar. Claro. Cláudio, tem uma coisa... primeiro que eu queria registrar. Ter a Inês aqui é um prazer enorme, né, a gente poder contar com uma pessoa da qualidade dela, que é lutadora, tem bandeiras importantes em setores da sociedade que precisam ser defendidos. Então, isso por si já é uma grande satisfação. Você, com muita propriedade, aborda um tema que é sensível, não só para os deputados, mas deve ser sensível para toda a população, que é não nivelar por baixo as instituições. Na verdade, em cada setor da sociedade você tem gente capaz de ser grande orgulho daquela categoria e gente que pisou na bola, gente que não soube se conduzir ali dentro.
Acontece que na política já ficou até uma espécie de clichê, um chavão, associar o político a aspectos negativos da personalidade humana. Eu acho que isso faz com que se cometa grandes injustiças. E o filme que você mencionou tem muitos méritos. Joga luz sobre temas importantes, avança na discussão de segurança pública, embora eu tenha a convicção de que ele comete algumas injustiças porque ele não menciona avanços importantes que a segurança pública do Estado do Rio tem. Quais? Fala, então. Olha, eu não quero avançar demais nesse tema, porque acho que a gente pode debater outros, mas o principal é que quando você mistura um pouco de ficção e um pouco de realidade, você cria uma confusão na população. Entendi. Quando você mostra, supostamente, alguém de uma época e no mesmo filme, alguém que pertence a uma outra época, você gira ali uma roda difícil de ser acompanhada por quem está vendo o filme sem muita preocupação histórica. Então, o que acontece? Existe, de fato, uma parcela importante dentro do ambiente da política que usa métodos para se eleger, para manter o poder, que são métodos não republicanos, como se diz, né? Para não dizer outra coisa. Acontece que quando o eleitor está diante desse julgamento com baixíssimo nível de informação, ele recebe isso pelos meios de comunicação de uma maneira muito forte, seja através da televisão, seja num filme de grande impacto, ele tende a misturar isso tudo. E no filme, por exemplo, aparece uma expressão, dias atuais. Ora, dias atuais, no meu entendimento, é hoje. E hoje tem as UPPs, hoje tem um enfrentamento jamais visto da questão da bandidagem encastelada no seu principal bunker, que era o Complexo do Alemão. Tudo isso enfrentado, respeitando a população, que era algo que a gente requisitava ao longo do tempo, dizia, olha, tem que entrar lá, mas tem que entrar preservando as vidas. Isso tudo acontece e o filme, ao colocar dias atuais, ele comete essa injustiça histórica e a parcela da Assembleia Legislativa que trabalha, que vive dentro de um padrão de honestidade, que se elege com base em políticas públicas, que inclui aqui, modestamente, né, a Inês, e eu me coloco dentro desse grupo, mas não de uma maneira forçada, pela história da nossa convivência, do nosso trabalho, se sente ultrajada porque não quer ser tratada nesse bolo. Claro, não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, né, deputado? Sim, é um grande erro colocar, e quem entra nessa acaba errando também, porque pode ir para o voto nulo, para o voto em branco, ou pode dizer assim, já que todo mundo é igual, vou tentar tirar o meu proveito e aí vou trocar meu voto por isso ou por aquilo. E depois são os mesmos, às vezes, que reclamam de dizer, não resolve o problema, não anda as coisas, mas na hora de votar, às vezes, não escolheu corretamente. E é bom lembrar que a Assembleia Legislativa, nesse nosso mandato, que está terminando agora, nós, inclusive, caçamos deputados. Né? Isso mesmo. Prova que nem todo mundo ali está satisfeito com corrupção. Isso. Ao contrário, existe uma maioria que não quer que a corrupção aconteça. Tanto é que caçou deputados que desvirtuaram, né, desse caminho republicano que o Cristino elencou. Né? Agora, o filme faz essa injustiça, mas logo depois acontece essa invasão no Complexo Alemão, né, no Morro Cruzeiro, que acaba desmentindo o que o filme diz que acontecia, né? Ou seja, um envolvimento do governo com a milícia ou coisa parecida. É verdade. Né? Então, logo depois é desmentido isso. E é bom lembrar também que uma comissão de inquérito, para ser instalada, ela precisa do apoio, primeiro, da presidência, da mesa diretora da casa, né, da Assembleia, porque senão não vai à votação. Segundo, do apoio da maioria dos deputados, porque vai à votação em plenário.
Então, para uma comissão de inquérito funcionar, essa que foi dita no filme, é contra as milícias, né? Isso. Mas qualquer outra é necessário da aprovação da maioria. Então, não tem como 1 ou 10% somente ser contrário à milícia, porque precisava ali de uma maioria para ser aprovado. É bem bacana a senhora estar explicando isso, porque eu acho que as pessoas comuns, né, as pessoas que não têm acesso à oportunidade de participar e entender, que estão em casa, elas não sabem muito bem como isso funciona. Então, como geralmente um deputado fica o intitulado, os outros não são percebidos como participantes daquela boa ação, né? Então, acho bem bacana a senhora estar explicando. E a senhora também é presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, né? Também com ações relevantes nesse sentido. Conta um pouquinho para a gente. Olha, as mulheres têm ocupado espaços na sociedade. Nós elegemos uma presidenta, né? A nossa Dilma, pela primeira vez, uma mulher ocupa. Eu acho até que é a consolidação da democracia, porque só existe democracia de fato se existir nos espaços de poder representações de todos os setores da sociedade. E nós temos ocupado cada vez mais esses espaços, mas ainda somos minoria. Né? A Assembleia agora nós ampliamos a participação das mulheres. Vamos chegar a 13, éramos 9. Né? Mas se a gente olhar que no total são 70 deputados, 70 cadeiras, total, né? 70 cadeiras, a gente vai ver que ainda é uma minoria. E a questão dos direitos das mulheres, né? A política pública de gênero, como é falada, a gente está falando aí de responsabilidade social. Então, a equidade de gênero também é um ponto importante. Então, a nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Assembleia, tem esse papel de discutir as questões de gênero, ou seja, a relação entre o gênero masculino e feminino, nos diversos setores, nos diversos temas. Né? Dizer, não é só educação, saúde e assistência social que é coisa de mulher. Claro que não. Cuidar dos filhos, da família, etc. Mas todos os temas, né? Quer dizer, todo lugar é lugar de mulher. Todo lugar é lugar de mulher. Ô, Cristina, ela está falando isso? Ela está aqui, mas ela não é principiante, não, porque ela tem um programa na TV Alerj, tá? Você sabe que essa questão da chegada das mulheres, especialmente a presidência da República e o aumento da participação na representação em câmaras, assembleias, no Congresso, eu acho que está chegando até com atraso, porque, na realidade, numericamente, as mulheres já são maioria na população. O censo de 2010 comprova o que a gente mais ou menos tinha como indicativo, e essa maioria já quantitativa também vem acompanhada da melhoria da qualidade da formação das mulheres. Tanto é assim que você vai para o ambiente universitário, a performance das mulheres subiu de uma maneira espetacular. Você vai nas empresas, você vê hoje categorias profissionais que só eram formadas basicamente por homens e que hoje tem uma presença expressiva das mulheres. Então, já de maneira um pouco tardia, a presença da presidenta Dilma no comando do país e esse aumento da representação. Acho que a gente tem que estimular isso. A cota partidária, você sabe que todo partido tem que ter pelo menos 30% de mulheres na sua nominata de pessoas que disputam a eleição. Ao invés de ficar aquele desespero dos partidos tentando trazer, eu acho que o que deveria demonstrar são os bons exemplos de mulheres na política, e a Inês, como eu disse aqui na abertura do programa, é um desses exemplos, para que as mulheres se sintam estimuladas a participar. Porque, afinal, a mulher reúne muitas características que, se na vida são complementares aos homens, e por isso que nós somos constituídos pelo Criador assim, dessa maneira, 50%, por que não nas nossas atividades nós devemos também ter meio a meio? É mais lógico, é mais óbvio. E acho que o homem que tem boa formação, que tem uma boa cabeça, ele não se sente ameaçado pelo crescimento da esposa, profissionalmente, ele não se sente ameaçado pelo crescimento da companheira nem da colega de trabalho, ao contrário. Ele até, de uma maneira, eu diria, esperta, sob o bom sentido, ele aproveita essas características e soma na dele e melhora o desempenho da área que ele atua, né, do setor que ele conduz.
E eu tenho boas experiências disso em casa. Ô, Inês, ai, se todos pensassem assim, né? Porque essa não é verdade. Eu estou gostando de ver aqui. Dando um show. Estamos juntos aqui. Mas eu pratico nessa isso. forma de pensamento e de ação. E eu acho que é isso. Eu acho que um complementa o outro. Né? Não deve ser uma coisa de disputa, a guerra do sexo. Mas sim o direito de cada um e de cada uma ser cidadão e cidadã e exercer, né, seus direitos, seus deveres, também na política, também nos espaços de poder. Eu te acompanho no programa, eu acho que você traz pessoas brilhantes de assuntos super relevantes e você fala fácil. Você não acha que isso daí é o caminho, né? A política tinha que desmembrar um pouco e falar fácil do jeito que você vem conduzindo o TV Toda Mulher? Sim, até você já esteve lá e foi muito legal a sua participação. Né? Eu acho que quem representa o povo tem que falar de uma forma que todos entendam. E outra coisa que eu penso é que estar no poder, como o próprio verbo diz, é estar, não é ser. Né? Então hoje eu estou deputada. Daqui a pouco vai ter outra eleição. Você pode estar em outro cargo, exercendo um outro mandato, ou não, dependendo de como vai ser seu trabalho, de como a população vai ver isso na prática. Né? Sabe qual é a diferença? Todos falam isso, poucos vivem isso como vocês vivem. Você tem que estar a serviço, né? O poder é para isso. Você acha que a Lei Maria da Penha fez muita diferença? Você tem notado, através da comissão, uma mudança de comportamento a partir dessa lei? Sem dúvida. Sem dúvida, eu vejo que os registros aumentaram e muita gente me pergunta, aumentou o registro, aumentaram os casos de violência? Eu acho que aumentaram os registros, porque hoje a mulher está mais empoderada, né? Ela tem mais condições de denunciar, tem mais organismos para isso e ela sabe que tem uma lei que protege, né? É lógico que tem ainda deficiências, a gente viu aí alguns casos, como o do goleiro Bruno, né? Que são casos que às vezes a mulher denuncia e não são tomadas as medidas corretas. Mas a grande maioria das mulheres que estão denunciando, elas estão tendo as medidas protetivas, que eu acho que é o mais importante da lei. Foi divulgado muito a história de que o homem agora pode ser preso com a lei. Mas eu não considero esse o maior ponto da lei. Eu considero a medida protetiva, porque a medida protetiva salva a vida da mulher. Né? E tem muitas vidas sendo salvas aí. Eu acho que ela está falando aí de falar fácil, né, Cris? Eu acho que tem a ver com a popularidade do presidente Lula, que está deixando agora o cargo, né? Verdade. E voltando a ser um cidadão comum. Eu acho que o sucesso dele é devido a esse jeito, né? Tão próximo de falar. Canal extraordinário que ele estabeleceu. Eu acho que é um bom exemplo e derrubou muito a arrogância de alguns políticos. Mas falar fácil, isso não está associado. Eu conheço advogados que falam fácil, falam de maneira fácil, operários que falam de maneira fácil, pastores, padres que falam fáceis e outros falam difíceis. Então, isso é uma característica que tem que ser desenvolvida. Você falou no presidente Lula, nós fomos acompanhando o presidente Lula e o governador Sérgio Cabral fazer aquele trajeto teleférico ali no Complexo do Alemão, na semana passada. E foi sensacional porque, primeiro, foi emocionante, não houve quem, sinceramente, andando naquelas gôndolas do teleférico, não se emocionasse de ver que aquilo tem chance agora de ser um cartão postal do Rio, tanto quanto é o bondinho do Pão de Açúcar. Mas sobre uma comunidade pacificada, fruto de um esforço muito grande, o governador Cabral estava muito emocionado, com razão, porque ali está o fruto não só de um investimento de recurso, mas principalmente do entendimento na política e de uma tradução fácil para a população do que é aplicar bem e com prioridade para quem precisa mais. Quando explicam a popularidade do presidente Lula pelos feitos dele, eu acho que é muito mais a combinação do ser humano que ele é com a capacidade de mobilização de gente muito letrada que conseguiu
através da empolgação, do entusiasmo dele, produzir, claro, mas foi um operário com a sua forma simples de colocar a prioridade que organizou toda essa orquestra. Então, eu acho que isso foi a grande lição desse legado do presidente Lula, e eu fiquei muito emocionado desse dia. Para mim, já foi assim, o meu Natal foi ir ali naquele dia e ver isso de maneira objetiva acontecer. Tenho certeza que a deputada, que é do partido do presidente, também quer fazer a sua parte. Isso, né? Não, porque eu já ouvi o Lula muitas vezes, antes de ser presidente, inclusive, mas toda vez que a gente ouve, a gente se emociona, né? Porque é coisa que sai muito de dentro do coração. Isso tem a ver também com um projeto que você defende, um ideal, né? Sim. Que você sabe que aquele espaço que você está ocupando é um espaço importante para cumprir um ideal maior. Não é simplesmente o poder pelo poder. Eu acho que isso também faz a diferença, né? Então, o presidente faz parte de um partido, né, que por coincidência é o meu, que quer a transformação dessa sociedade. Então, estar no governo, fazer o que está sendo feito, obras, projetos, é em vista desta transformação, que não termina num governo, em 2, em 3, né? É um projeto muito mais longo. Então, você se coloca como um instrumento dessa transformação. Um soldado desse exército, né? Um tijolinho na construção, né? E por falar nisso, eu sei que a senhora também tem muito projeto de sustentabilidade, né? Ali no Rio Paraíba, eu fui pesquisar a sua trajetória sobre... Conta pra gente. Então, a gente vê ali o Rio Paraíba, que é o grande potencial da região. É verdade. Mas é também a caixa d'água aqui do Rio de Janeiro e região metropolitana. Pouca gente sabe. Muita gente não sabe. Por quê? Tem a represa de Santa Cecília, a transposição das águas do Rio Paraíba, que vem para o Rio Guandu e que abastece essa região daqui. Então, eu costumo falar muito na Assembleia isso. Não fosse o Rio Paraíba, o Rio de Janeiro não seria a capital, não teria o desenvolvimento que tem. Por isso, eu vivo colocando emendas, questionando na Assembleia, ocupando a tribuna, para falar a respeito disso, que precisa investir lá em cima, né, para poder a gente ter água suficiente e em qualidade para abastecer todo o estado. Então, acho que fica bem claro para o nosso espectador a maneira que ela falou. Se não fosse o Rio Paraíba, o Rio de Janeiro talvez não fosse a capital. Achei bem interessante. Claro. Nunca foi posto assim, né? Claro. E é verdade, porque desviaram o Rio Paraíba para abastecer a região metropolitana. E é uma obra de engenharia do início do século passado, tem 100 anos, onde você, em Santa Cecília, em Barra do Piraí, você faz com que o Paraíba adentre o leito do Piraí, faz o rio Piraí andar para trás, o que é um fenômeno. Através de bombas muito potentes, você faz uma sucção do rio Paraíba por dentro do leito do rio Piraí. Ou seja, o Piraí para, fica esperando, o Paraíba avança, como se estivesse voltando pelo leito do Piraí, e é bombeado para as represas num ponto mais alto e depois cai na chamada Serra das Araras, gera energia e depois vem no Guandu. A Inês tocou num ponto, a gente tem um programa lá na agricultura, que é o Rio Rural, patrocinado pelo Banco Mundial, cuja meta é recuperar 2.016 nascentes até as Olimpíadas. A gente tinha um número mais ou menos de 2.000, arredondamos para 2016, para lembrar que até a Olimpíada a gente está trabalhando na recuperação das nascentes, porque sem a geração da água, não tem como a gente usufruir dos rios. Eu gostaria de falar, porque está correndo um perigo, um novo perigo, de uma segunda transposição do Rio Paraíba. Que o governo de São Paulo, na época que o José Serra era governador, iniciou um estudo para se fazer uma transposição na altura de Jacareí, para bombear e abastecer a macro-região de São Paulo, pegando não só a cidade de São Paulo, mas Campinas e região ali. O que fatalmente colocaria em risco a nossa água aqui no estado do Rio, não só no sul fluminense, mas também aqui na capital e região metropolitana. Então, nós temos nos mobilizado
contrária a essa atitude, né? A Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda tem feito reuniões sistemáticas, inclusive já levou a secretária atual de Ambiente, a Marilene Ramos, para discutir o assunto. Também estive em São José dos Campos, na Câmara de Vereadores, onde fez uma audiência pública. O bispo de Volta Redonda foi até essa audiência. Então, nós estamos alertando a população para acompanhar de perto isso, porque se isso acontecer, nós vamos ter que sair às ruas. Então, a gente está muito preocupado com essa situação. Tem até uma frente parlamentar na Assembleia que eu propus para acompanhar esse estudo. Muito obrigada por contar isso para todos nós, né? E pode contar aqui com responsabilidade para divulgar todas as ações da senhora em geral, mas especialmente essa, porque realmente é alarmante, né? E eu peço para a senhora, então, rapidamente fazer suas considerações finais, mandar um beijo para quem quiser, porque nós estamos acabando. Tá, ok, que pena, passou rápido, né? Pois é, quando o papo é bom, é rapidinho. Eu quero novamente agradecer, né, o espaço, parabenizar também o Cristino aí pelo trabalho belíssimo que tem feito, né, como deputado e como secretário, e desejar, já que é Natal, né, desejar que o Menino Deus possa realmente nascer em cada coração, para que a gente tenha a construção de uma vida melhor, que haja realmente essa responsabilidade de todos nós na construção desse novo país, desse novo Estado, de uma nova vida para todos e todas. E para você também. Feliz Natal. Muito obrigada, viu, deputado? Um prazer enorme te ter aqui. Cristiano. Olha, eu quero aqui agradecer imensamente, já disse da alegria de poder estar na companhia da Inês, que, como nós colocamos, temos pontos de identidade grande na forma de trabalhar, na forma de pensar. E eu tenho aqui uma listinha de beijos, que eu sempre trago no papelinho aqui. Que além... Tem um beijo, né? Tem um beijo, vou mostrar que tem um beijo de verdade, entendeu? Então, queria... não é bem beijo para todo mundo, porque tem uns barbados aqui também. Então, o Edson, garçom lá do Antiquários, liderando uma equipe, aliás, maître e garçons lá do Antiquários, liderando uma equipe grande, a Nana Ribeiro, de Barra Mansa, a Raquel Gatinho, aqui do Rio, o Jair Feijó, de Macaé, o Luiz Nunes, daqui do Rio, a Lúcia Maria e a Pamela Santos, de Guadalupe, aqui também, e desejar a todos, assim, no dia de hoje, um Natal de muita paz, porque eu tenho certeza absoluta que 2011 será o ano da paz. Quando o nosso coração está pacificado, a gente vai alcançando, de fato, o desenvolvimento que a gente precisa, o desenvolvimento que coloca alimento em casa e que faz com que a gente tenha famílias mais felizes, cidades mais felizes. É isso. Bom, como vocês aqui são as estrelas, eu tenho pouquíssimo tempo. Vou sair correndo. Olha, um beijo para o Roberto Siqueira Campos, nosso amigo que me deu de presente. Olha que lindo. Foi ele que mandou para nós esse presente aqui. Enquanto isso, eu já vou falando o resto. Adeir Félix, que é ouvinte do meu programa na Rádio Fluminense, AM 540. Um beijo, Adeir. Aldair Edgar Barros, também nosso ouvinte que escreveu. Alexandre, que é o blogueiro do bem. Valeu, Alexandre. Andréia Gomes, nossa telespectadora. A Beth Esteves, nossa telespectadora que está sempre enviando sugestões aqui, olha, para o nosso e-mail, para Kátia Etos, amiga, tá lá em Miami, ligada no nosso canal no YouTube. Olha, aqui o canal, ó, para Ellen Pérez e para o filho dela, que esteve lá no evento do presidente Lula, agradecendo, obrigada, presidente Lula, e o filho dela tão gentil, não quis dizer meu nome, escreve para a gente de novo. E para o Carlos Pereira da Silva, nosso telespectador, o Christian Serrão, da TV de Macaé, que nos retransmite lá, e para toda a equipe da simulação que está fazendo esse show aqui conosco. O Eduardo, a Márcia, a Marluce, todo mundo, muito obrigado. A você, nosso espectador, muito obrigada por estar sempre conosco, aos nossos convidados. Feliz Natal a você, que tenha um excelente Natal, que não seja feliz só no dia 25 de dezembro, mas em todos os dias da sua vida, tá bom? Lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. E eu te aguardo aqui no nosso próximo programa. Fica com Deus. Feliz Natal.